4 jovens foram encontrados brutalmente assassinados na cidade de Idaho, em Moscou, nos Estados Unidos. Bom, gente, esse caso ainda segue sendo investigado pela polícia norte-americana e, de acordo com a polícia, as vítimas foram atacadas enquanto elas estavam dormindo. E esse crime aconteceu no dia 13 de novembro, onde Ethan, Kisana, Madison e Kylie foram encontrados mortos em uma casa próxima a um campus da universidade onde todos eles estudavam. Bom, gente, e eles moravam em uma casa que era perto da universidade onde eles estudavam. E essa casa entrava gente, saía, enfim. E todos eles tinham a idade entre 20 e 21 anos. E segundo a polícia, a cena do crime foi tão chocante e assustadora que quando eles chegaram lá, tinha sangue pra todo lado, que chegou até escorrer pelo lado de fora da casa. Ou seja, uma cena bem brutal, bem perturbadora. A arma do crime foi possivelmente uma faca muito grande e bem afiada. Isso por conta dos ferimentos das vítimas. Bom, gente, e hora antes desse crime acontecer, a Kylie e a Madison, que eram melhores amigas, foram vistas comprando comida em um food truck. Bom, gente, esse caso tá muito estranho, tá envolvendo muito mistério e até agora não tem nenhum suspeito. E se eu não me engano, eles foram atacados entre 3 e 4 horas da madrugada. E uma das teorias analisadas pela polícia é que a Kylie, que é uma das vítimas, poderia ter um stalker. Então a polícia está investigando isso lá em Idaho, nos Estados Unidos, e também para achar esse assassino, estudar o comportamento dele, quem era o alvo dele entre os 4, se eram os 4, ou só a Kisana e o Ethan, ou só a Kylie ou a Madison, enfim, gente, tá muito bizarro esse caso. Jogos de terror baseados em histórias reais. O jogo de hoje é o Mr. Me, o açougueiro assassino. E provavelmente vocês conhecem ou já jogaram esse jogo, né? Mas vocês sabiam que ele foi baseado em uma história real? Não, né? Então fica até o final do vídeo que eu vou te contar. Bom, gente, e o jogo foi inspirado no caso desse cara aqui chamado Joey Metheny. Bom, gente, o Joey era casado e tinha um filho, mas a sua esposa era viciada em drogas. E daí ela fugiu com a criança. E os motivos da fuga da mulher não foi esclarecido. Então o Joey acabou entrando em um estado de fúria e resolveu sair em busca dos dois. E ele passou dias procurando pela sua esposa e pelo seu filho, ele já estava exausto. Bom, e ele ficou procurando em casas abandonadas, embaixo de ponte, onde ele sabia que ela costumava se drogar. Mas a busca não teve sucesso. Mas em um dos locais que ele estava, ele acabou encontrando 2 moradores de rua. E apesar dele não ter prova nenhuma, ele acreditava que esses 2 moradores de rua tinham consumido drogas junto com a sua esposa. Só que esses 2 homens não sabiam onde a esposa dele estava. Mas mesmo assim o Joey ficava insistindo que eles sabiam e não queria contar. Então foi daí que o Joey matou esses 2 homens com um machado. Logo depois dele ter feito isso, ele encontrou um pescador que estava bem próximo dali, onde ele matou os 2 homens. Bom, gente, ele acabou achando que o pescador tinha sido testemunha do crime que ele tinha acabado de cometer. Então daí ele também resolveu matar esse pescador para esconder a prova do crime, ou seja, em curto tempo. Bom, e após ele cometer esses 3 assassinatos, ele acabou entrando em pânico e jogou os corpos em um rio para esconder as evidências. Mas isso não funcionou. E o Joey acabou sendo preso pela morte desses 2 moradores de rua, passando 1 ano e meio na prisão enquanto aguardava o seu julgamento. E durante a investigação, os corpos das pessoas que ele matou não foi encontrado e por isso ele foi absolvido e liberado. Um grande erro? Sim. Bom, gente, o tempo que ele ficou preso não mudou nada pra ele. Bom, pouco tempo depois dele sair da cadeia, ele acabou matando 2 prostitutas. E desta vez, sem motivo aparente, em vez de jogar elas no rio, ele iniciou o sádico processo de desmembrar os corpos, armazenando as partes com mais carne em um refrigerador para fazer carnes de hambúrguer. Gente, ele misturava a carne das suas vítimas com carne de porco e vendia em uma barraca na beira de uma rodovia. Gente, e o pior é que as pessoas compravam e comiam e não percebiam nada e nem imaginavam do que era feito. Bom, gente, e cada vez que o estoque de carne dele acabava, ele ia atrás de mais vítimas, matava e fazia carnes de hambúrgueres. Ele ficava repetindo esse processo como a vida do ser humano não valesse nada.
Ele ia lá, matava, pronto, triturava, fazia carne, coisa bem macabra. E no total ele matou 10 pessoas e ele acabou sendo capturado em 1996 durante a sua última tentativa de assassinato. A vítima dele conseguiu fugir e foi até a polícia. E após a sua prisão, ele foi julgado e condenado à morte. Mas no ano de 2000, essa pena foi convertida em prisão perpétua, mas em 2017 ele acabou sendo encontrado morto na sua cela. Bizarro, né, gente? Imagine como ficou o psicológico das pessoas quando descobriram que comeram carne humana sem saberem, né? Curte e me segue pra parte 3 que tem mais histórias. Jogos que nunca, em hipótese alguma, você deve tentar jogar, mas eu vou ensinar aqui mesmo assim. Esse jogo se chama O Homem do Campo e caso você consiga vencê-lo, vai ganhar não só proteção física, como proteção financeira durante 2 anos. Mas caso você perca, a consequência é a morte. Para início de conversa, literalmente você precisa invocar esse Homem dos Campos em um campo, mas no caso o campo pode ser o quintal da sua casa. Você vai chegar até o quintal da sua casa durante a noite segurando uma lanterna desligada e vai falar a frase 7 vezes. Mas quem é que pode invocar os corvos? Você vai repetir isso 7 vezes seguidas. Se depois de você falar isso 7 vezes não acontecer nada, é porque a invocação falhou. Agora, se depois de você falar, escutar uma voz na sua cabeça falando, esse não é o grande problema, é porque a invocação deu certo. Depois que você escutar exatamente isso, vai entrar correndo pra dentro da sua casa, em especificadamente um cômodo que só tenha uma porta, não pode ter janelas. Você vai fechar a porta e vai fechar tudo que tenha dentro daquele cômodo. Por exemplo, gavetas, malas, bolsas, tudo tem que estar fechado. Quando você fica dentro desse cômodo com tudo fechado, o resto da sua casa vai ficar aberta, literalmente, onde você não fechou vai estar aberta. Então, algumas coisas vão aparecer dentro da sua casa e você pode sair de dentro do quarto para averiguar. Mesmo que você veja alguma coisa estranha, uma sombra ou até uma criatura bizarra na sua frente, você não deve se preocupar porque aquela ali não vai ser o seu problema. Agora, caso você olhe para o seu quintal e veja um homem parado no meio dele, aí você tem que voltar correndo para o seu lugar seguro, que é o quarto onde você fechou tudo. Se você não consiga chegar a tempo até o seu quarto, ele vai te pegar e só Deus sabe o que vai fazer com você. Caso você consiga, é só entrar no quarto, fechar a porta novamente, fechar os olhos até amanhecer o dia e depois disso o jogo vai estar encerrado. Mas e aí, vocês têm coragem de jogar esse jogo? Deixa aí nos comentários que eu quero saber e não esquece de me seguir se gosta desse tipo de conteúdo.